Segundo. Vocês, entretanto, devem ter avançado para esta parte aqui onde diz determinantes, não? Uhum. Ok. Então vou copiar aqui aquilo que me enviou. Aqui para o quadro. Só um segundo. Só um segundo. Bom, este exercício, portanto, corresponde. Deixa aqui verem. Isto é o que é o exercício número 1? Sim, esses são mais do início, sim. Tenho uma medalha desses primeiros aí. Mas já fui mais para a frente, não se preocupe. Mas esses são. Tenho estado a acumulá-los já desde o início. Sim. Mas aqui deixou a meio, o que é isto? Isto é a resolução do sistema, Mas, não é? sim, imagina. Aí cheguei a essa parte e depois não estava a perceber o que fazer a seguir. Então deixa-me ver aqui melhor. Ok, portanto isto aqui é para ver se este vetor aqui pertence ao subespaço gerado por estes vetores. Ou seja, se é. Lembra-se o span. Span, portanto, significa que é gerador. Portanto, Sim. estes lambda 1, lambda. Portanto, lambda 1 vezes este vetor, mais lambda 2 vezes este vetor, mais lambda 3 vezes este Certo, vetor. exato. Portanto, isso significa que é uma combinação linear. E como os lambdas Uhum. podem assumir quaisquer valores reais, portanto, vamos obter vários vetores. E nós queremos saber se existem então valores de lambda para os quais, lambda 1, 2 e 3, para os quais obtemos este vetor. E pronto, e verificando Uhum. então aquilo que fez, aqui escreveu, isto aqui é o quê? Um quarto? O que é isto? É V4. V4, mas isso é porque é assim que está. Exato. É assim que está no próprio exercício. É V4 Ok. igual a span. Mostra aí. Sim, aqui, só uma nota aqui, por aqui está vermelho. Ok, já está aqui vermelho. Portanto, é aqui é dois pontos, ok? Não pode ser ponto e vírgula. Ok. Então tenho estado a fazer Sim, essa parte. sim, esses dois pontos Depois significam corrijo. que é tal que, portanto, em inglês such that. E portanto, nós pomos dois pontos ou uma barra. Pronto. E Ok. portanto, ok, este vetor, portanto, de modo é que. Depois o que é isto? Lambda 1 mais? Não, isto também não está Lambda bem. 2, lambda 3. Isto aqui também não está bem. Mas, mas isso é algo que eu tive encontrado também na solução que me tinha mandado por e-mail. Do primeiro exemplo de exercício, se não me engano. Que nós fizemos aqui ou não? Sim, eu acho que em termos Não. da Aqui, forma não. disso, eu copiei. Não, não. Depois se for a ver aqui em cima. Mas não importa, mas não. Depois pode ver mais lá para cima. Só um segundo. Isto é preço. Está aqui. Portanto, isto Sim, eu tenho aqui. Até tenho foto se quiser que eu lhe mande. não. Para Portanto, eu isto aqui. conseguir. Portanto, pode deixar isto assim. Depois tem que dizer é que lambda 1 depois é vírgula. Lambda 1, Ok. vírgula. Depois aqui, vírgula. Portanto, é lambda 1, lambda 2, lambda 3, potência R. Ok. Pronto. E depois isto também não pode dizer isto assim. Isto aqui também não pode escrever assim. V4 igual àquilo. Que só está a dizer que aquele conjunto é equivalente. É equivalente. É equivalente a esta igualdade. Isto também não pode dizer. Portanto, repare, aquele conjunto não vai ser igual não vai ser igual a esta condição. Isto também não pode dizer. O que nós queremos é saber se. Vou tirar isto aqui. Portanto, só um segundo. Portanto, isto aqui sai. E portanto é só dizer isto. E depois pode escrever assim. Pode escrever, portanto, em inglês. We would like to know if there is lambda 1, lambda 2 and lambda 3 such that this condition is verified. Portanto, é isto que nós queremos saber. Portanto, nós queremos saber se existe então lambda 1, lambda 2, lambda 3
tais que aquela condição se verifica. Pronto. E depois aí é fazer estes cálculos então que fez. Pronto, depois aqui sim, portanto, esta condição é equivalente a esta. Ok? E depois é resolver um sistema. Mas antes de resolver um sistema, portanto, aqui deve pensar uma coisa: é se consegue fazer isto de cabeça. Portanto, aqui neste retângulozinho a vermelho é verificar se automaticamente se consegue fazer isto de cabeça ou não. Por exemplo, aqui nesta segunda coordenada deste vetor aqui tem um 0. Pronto. E repare que depois tem aqui 1 e depois tem aqui 1. E depois aqui tem 4. Portanto, significa que significa isto está aqui, não é? Lambda 1 mais lambda 3 é igual a 4. E pensar então em diferentes valores de lambda para os quais, só que isso aí fica um pouco fechado, porque aí existem várias, por exemplo, pode pensar no 2,2, seria uma coisa assim fácil. Sim, mas também estava a pensar no 3,1, isso estava a diferentes opções. Exato, sim, portanto pode fazer de cabeça, mas isto é ao fim de alguns segundos, senão depois desista. Bom, ou então faça sempre mecanicamente. Bom, e depois fica isto está aqui, bom, e depois só resolve o sistema. E depois fez aqui. Sim, mas é capaz de nos ajudar a resolver o sistema? Sim. O sistema depois, agora pode resolver com base naquilo que vimos na explicação presencial. Não foi? Nós chegámos depois a ver. Deixa-me ver aqui as minhas copas. Depois pode ver. Nós não chegámos a ver, não. Portanto, é a resolução de sistemas com matrizes. Isso nós não chegámos a ver. Mas depois eu irá fazer de outra forma. Bom, então depois diz assim: lambda 1 mais lambda 3 é igual a 4, que é esta segunda condição que está aqui. Depois isola o lambda 3 e depois é só substituir. Ok, depois é só substituir. Então fica lambda 1 mais 2 lambda 2. Ok, então fica. Sim, mas depois parou aqui porquê? Depois continua. Não estava a perceber o que é que eu podia fazer assim para me poder só ficar com o lambda 3. Sim. Mas não estava a conseguir isolar e depois não estava a encontrar mais. Estava a olhar e estava a perceber outras formas de fazer. Não estava a perceber como é que consegui isolar os lambdas aí. Então, esta condição que escreveu aqui, estou a colocar ela aqui. E depois, então, nós estamos a dizer então que o lambda 3 é igual a esta expressão que está aqui. E depois eu substituir. Aqui na primeira expressão e na terceira. Portanto, fica lambda 1 mais 2 lambda 2 mais 3 vezes o lambda 3. Portanto, fica mais 12 menos 3 lambda 1 igual a 2. Depois, em baixo, lambda 1, depois mais 2 lambda 2, depois mais 3 vezes aquilo que está aqui. Portanto, fica mais 12. Mas isto é impossível. Portanto, isto é impossível, não é? Era isso que eu depois também vi na resposta, que era impossível. E agora como é que eu consigo sinalizar isso, já que é impossível? Não, eu nem tinha reparado nisto aqui, portanto isto aqui, eu depois passei, portanto assumi que isto aqui depois dava tudo certo, depois passei para aqui. Portanto, é assim, repare uma coisa, só uma coisa aqui, portanto, repare que a primeira condição diz o que está aqui, depois a terceira condição diz o que está aqui. Portanto, é assim, ou dá um valor ou dá outro, não podem dar dois. Porque os lambdas, quando existem, eles são únicos. Então, nós quando resolvemos um sistema, portanto, nós resolvemos um sistema, né? E portanto, o sistema, portanto, System of Equations, portanto, ele vai ser determinado ou vai ser. Não. Portanto, ele vai ser possível ou vai ser impossível. E depois, no caso de ser possível, significa que ou vai ter um número de soluções finitas ou vai ter um número de soluções infinitas.
E então, Uhum. depois, em inglês agora não me recordo agora dos termos. Portanto, ele vai ser sistema possível determinado, significa que existe um número finito de soluções, uma, duas, mil e infinitas, ou ele vai ser, neste caso aqui, ou vai ser uma, ou vão ser infinitas. Ou vai ser. Portanto, isto é sistema possível indeterminado. Portanto, indeterminado significa que são infinitas. Determinado significa que é uma única solução. Mas essa única solução, nós já sabemos que se for uma única solução, então. Então nada, esqueça. Portanto, é uma única solução, uma única solução. E depois é o caso de ser impossível. Que é o que acontece aqui. Portanto, nós não conseguimos encontrar diferentes valores de lambda que verifiquem, obviamente, estas duas condições. Percebe porquê, não é? Sim. Portanto, porque isto aqui são equações lineares, mas mesmo que não fossem lineares, portanto, ou é um valor ou é outro. Portanto, não pode ser 2 e menos 3, não é? Aham. E, portanto, aqui automaticamente conclui que é impossível. Repare que, se for a resolver isto mecanicamente, vai dizer então que esta equação, esta parte que está aqui, é obviamente que é esta, e portanto que 2 é igual a menos 3. Obviamente 2 não é igual a menos 3 e portanto é impossível. Ok. E portanto depois pode esquecer isto também tudo. Pode esquecer isto. Então e o que é que isso significa? Significa então que o sistema é impossível, e como o sistema é impossível significa que, relativamente ao vetor que nós queremos saber, ele, portanto, ele não é combinação linear de nenhum deles. Ou seja, este vetor então que está aqui não pertence ao span portanto, deste que está aqui. Portanto, não é gerado Sim. por estes três vetores. Ou seja, não é combinação linear daqueles três. Podemos passar à frente? Podemos. Então, só um segundo. Bom, e estou a copiar aqui outra fotografia. Isto está a ser gravado. É cópia, vou fazer mais uma vez. Não, isto agora não parece nada. Como é que se passa? Copiar imagens. Por aqui. Bom, isto aqui não está a dar. Eu vou analisando aquilo que me enviou por WhatsApp. Isto não está a copiar. Portanto, observando aquilo que escreveu. Portanto, não é este. Só me enviou uma dúvida, não foi? Não, enviei-lhe mais. Deixa eu ver. Mas é a mesma coisa, não é? Mandei-lhe Mandou um duas D, fotos. 2C. Mandou-me o C? Não, mandou-me duas vezes o D. Não lhe mandei a 2. Mandei-lhe a 2, sim, a 2D. Sim, mas também queria por cima da 2C, se fosse possível. Mas espera, eu mandei-lhe foto. Mandou-me duas Esta fotos é- iguais, não estou a erro. Sim, mas eu posso lhe mandar foto da Ok. 2C também. Pode ser. Mas tem aí a 2D. Sim. E aqui tem. Bom, então recebi aqui uma mensagem. Ok. Bom, depois, isto é a mesma coisa, né? Depois é só fazer aquilo que dissemos para só corrigir isto. Ok? Só vou pôr aqui então. Portanto, aqui é vírgulas.
depois esta parte aqui sai. E portanto isto não é nada. Pronto, e depois é só resolver o sistema. A resolver o sistema, portanto, bom, este aqui é muito fácil, não é? Portanto, bom, isto aqui, presumo que isto esteja tudo bem, não é? E portanto, chegou Sim, depois acho à que sim. conclusão que chegou à conclusão, então, que tem portanto, tem um sistema possível determinado, significa então que existem então valores de lambda para os quais aquela condição se verifica. E então, aquele vetor, portanto, depois acho que foi verificar isso, não é? Portanto, substituiu, não é? Sim, substitui. E dei Ok. 2, 4 menos 3. Exato. E depois tem que tirar isto, já sabe. Portanto, tem que tirar esta parte. Portanto, isto é portanto, aqui, fez aqui uma verificação. Isto não é preciso fazer, como é óbvio, não é? Portanto, isto aqui é verificar. Isto é escrito lentamente. Portanto, isto é verificação. E, portanto, depois chega à conclusão, então, que aquilo que está ali é igual a isto, que é igual a isto, e, portanto, que é igual ao vetor que nos deram, que é 2, 4 e menos 3. Exato. Ok. Pronto, só percebe. E depois tem que praticar mais sistemas de equações. Portanto, aquele assim deste género, não é? Mais dúvidas? Tem aí para tirar aí a 10, a 2D. Portanto, Sim, é para essa. saber se estes três vetores são linearmente independentes, não é? Sim. E chegou a fazer? Sim. Então pode-me enviar. Portanto, isto também nós também analisámos, portanto, isso é só saber se é a mesma coisa, é parecido ao outro, é praticamente igual, não é? Só que em vez de ter o 2, 4 e menos 3, acho que era isso, portanto, em vez de ter aquele vetor que nos deram, é igualar ao vetor, portanto, 0, 0, 0. E, portanto, Não estou a conseguir encontrar a D, mas tenho aqui a A, a B, a C completas. ok. Mas, portanto, este está aqui, portanto, dizemos então que... Não, espera, não. A C por acaso tem um bocado de falta, mas também quase a ser terminada. Sim. Não, mas continua aí, continua a explicar a D. Então. Sim, portanto, é só portanto, fazer... Portanto, nós queremos achar lambda 1, lambda 2, e depois é fazer escrever aquele blá blá blá, não é? Isto é um bocado opcional, mas se quiser ter tudo direitinho, portanto é só dizer que para estudar a independência, pode dizer assim, estes três vetores são linearmente independentes se e só se a condição abaixo, que é esta que está aqui, se verificar. Ok. Quer dizer, não é assim, espera lá, deixa-me só escrever. Se verificar, não, ela vai se verificar. Da forma como fizemos este exercício antes, estava assim desta forma. Esse agora que me enviou, não é? Só um segundo. Sim. Esse é o C. Mas foi assim que. Também. Portanto, vai dizer então. Só um segundo. Portanto, nós pretendemos encontrar lambda 1, portanto, são independentes se esta condição que está aqui for igual, for equivalente. Aqui é lambda 1 igual a lambda 2 igual a lambda 3 igual a lambda 2 igual a lambda 3 igual a 0. Portanto, isto no caso de serem independentes. Ou seja, por outras palavras, são linearmente independentes se este
se esta equação tiver uma única solução. E essa solução, obviamente, passa por esta que está aqui. Pronto. E depois é só resolver, então, depois é resolver isso. Depois quanto àquilo que me enviou. Só um segundo. Portanto, este era o... isto era o B e era o C, sim. Pois é isto mesmo. Por exemplo, aqui no B. Então, mas depois aqui não resolveu o sistema. Este aqui. Mas este aqui é óbvio também, não é? Portanto, este aqui... Aqui escreveu o quê? No? Não, sim, porque aparentemente não... Aqui era para fazer o quê? Era determine if the following families of vectors are linearly independent. Aparentemente não são aí nessa situação. Sim, sim, mas tem que continuar, tem que justificar isto. Sim, era isso que eu queria ver consigo agora. Ok. Então, aqui já chegou, portanto, a fazer tudo. É só ver que a primeira equação, ou uma das equações, é redundante. Portanto, repare que esta equação obtém através da primeira, dividindo ou multiplicando a primeira por menos 2. Não, por menos 1 meio. E portanto, aquela equação que está, uma das equações, portanto, é só escolher uma. Portanto, podemos escolher a de cima, que é mais fácil. Portanto, fica. Percebeu? Não percebeu? Portanto, fica assim. Portanto, a equação de cima. A equação de cima é menos 2 vezes a equação de baixo. E por isso, uma das equações é redundante. E portanto, aquelas duas equações são uma única. E portanto, ficamos então com a seguinte solução. É que o lambda 2 é igual a 2 lambda 1. E portanto... Não é igual a menos 2 lambda 1? Não, pois, porque depois o lambda é menos 2 lambda 2 igual a lambda 1, é isso? Exato. Portanto, okay, eu passei este menos 2 para ali. Menos 2 lambda 1 passei para aqui. Bom, e portanto, chegámos até uma conclusão em que, lá está, temos um sistema possível indeterminado. Portanto, aqui na parte teórica, portanto, aquilo que estávamos aqui a ver aqui há bocadinho, só um segundo. Portanto, se o sistema, portanto, são linearmente independentes, então o sistema tem que ser possível, isto é, sistema possível determinado. Em inglês, como é que eu já não me lembro? Não me lembro também. Tenho que verificar no PowerPoint. Qual é que é o nome? SPDA. Sim, mas traduzindo à letra é como? Pode dizer outra vez como é que é? É sistema possível determinado. Depois acho que há duas formas de dizer. Indeterminado é determined, possível é possible, sistema é system, então possible determinative system. Pois, sim, mas não é essa a terminologia. Pois, isso era o que eu estava a pensar. Pois, portanto, o sistema possível determinado significa portanto, neste caso aqui, portanto, este sistema que está aqui é possível determinado, ou seja, só tem uma solução. Como só tem uma solução, vamos admitir, ok? Vamos admitir então que ele é sistema possível, então existe isto. No caso que me enviou, portanto, que foi este, o sistema é possível indeterminado. Como é indeterminado, significa o quê? Que tem um número infinito de soluções. Portanto, para cada valor de lambda 1, vai obter um lambda 2. Então tem infinitas. Portanto, o lambda 1 depende do lambda 2 e vice-versa. Ou seja, nós podemos dizer aqui que o lambda 2 está em função do lambda 1. E, portanto, isto significa então que temos um número infinito de soluções, ou seja, temos mais do que a solução nula. E, portanto, não é linearmente independente. Exato, pois não é linearmente independente. Depois no B, depois o B é a mesma coisa, depois também deixou aqui depois a meio. Portanto, é só aqui também. Aí era vezes 2. Aí é só vezes 2. O lambda 1. Yeah. Sim. Aí devia ser. Aí é lambda 1 igual a 2 lambda 2, não é? Exato, 3 lambda 2. Portanto, 3? lambda 1. Portanto, o sistema. Portanto, é 2, não é? Acho que é 2.
Não é 3. Aqui estão Não 3, dão não é? igual. Aqui está 3, não é? Está menos Mas 3 vamos a 2. se nós multiplicássemos tudo de baixo com a de cima, a de baixo é metade do que está de cima. A Não de era essa a baixo, lógica que nós utilizámos? exato. Portanto, a metade e metade portanto, é esta que está aqui, digamos, sim. Portanto, é o meio da primeira. E portanto, Sim, então não. e portanto ficamos assim, portanto chegamos à mesma conclusão. E Mas portanto também não são linearmente independentes. Então vou pôr aqui como solução, significa então que são linearmente dependentes. Portanto lá em cima também, linearmente dependentes. Portanto, estes temas têm que praticar, ok? Estas equações, estes exercícios que estão aqui são muito simples, ok? São demasiado simples. Já não me recordo depois como é que são as provas. Ahm, mas isto são coisas um bocado. Mais dúvidas. ah, só um segundo. Fez mais exercícios ou não? Ou fazemos agora, como Tenho, tenho. quiser. Mas ah, eu queria também dizer o que é que nós já demos desde a última aula. Qual é que foi o último PowerPoint que me tinha enviado? Enviou-me aqui, eu abri aqui, portanto tenho aqui até ao 6. Até ao 6. Nós fizemos até ao 11. Ah, pronto, já avançaram bem. Sim, sim. Fomos de Determinants, isso foi a 7, até a 11, se não me engano, era já Geometric Progression e Series ou algo assim, mas nós não acabámos o PowerPoint inteiro, só fizemos parte do início. Ok. É assim, esta matéria de matemática 1 é mais fácil de todas, ok? Isto é mais ou menos a maior parte aqui das coisas. Isto está um bocado contas, pode ser muito chato, mas isto é a parte mais fácil. Depois vai ter a dificuldade, segundo os seus colegas que vieram desses sistemas internacionais lá de Inglaterra, aí é que depois vai ter mais dúvidas. Portanto, esta é a parte que pode aproveitar na prova para ter mais, ou esses mini-testes, se eu me recordo bem, na avaliação contínua, o que for, para ter mais pontos. E portanto, convém que estude mais, porque isto depois vai se misturar tudo, Diogo, ok? Portanto, isto depois resolve-se de várias maneiras e tem que saber de todas as maneiras, porque isto depois mistura-se tudo. Por exemplo, por exemplo, como vocês já avançaram na matéria, por exemplo, para saber se estes vetores são linearmente independentes, então faz-se o exercício resolvendo pelos determinantes. E portanto, se o determinante formado por estes três vetores der zero, significa que são linearmente dependentes. Casos contrários, são independentes. Portanto, depois ninguém vai estar a fazer esse sistema, ok? Agora, tudo isso é Uhum. deduzido, ok? E depois depois formam-se teoremas atrás de teoremas. Portanto, convém que pratique mais. Então, o que é que pretende analisar? Quer ver exercícios daqueles que nós vimos? Nós vimos até aqui, não é? Nós vimos. Sim. Portanto, deixa-me só ver aqui uma coisa. Portanto é isto. Portanto, nós vimos se uma matriz. E depois já sabe, tem que decorar depois todas estas. Isto é uns teoremas. Portanto, uma matriz é invertida se isto aqui se verificar. Uhum. Portanto, nós vimos isto. Portanto, dado uma matriz, portanto, se ela é invertida ou não. Depois até chegámos a ver dois exercícios, se não estou a erro. Então, quer-me enviar mais PowerPoints, avançar, quer ver exercícios. Eu,
Agora, no momento, eu queria avançar um bocado na matéria, Ok? mas eu depois da aula o, vou-lhe mandando os exames. Eu tinha dito que ia mandar e depois, entretanto, esqueci. Ok. Depois vou-lhe mandar os meus exames, para já, para já ter uma ideia de como é que é. A coisa dos exames é que eles costumam todos seguir a mesma estrutura, então mandando alguns, acho que vou ser capaz de depois perceber bem o que é que vai ser pedido de mim na avaliação. Ok. Então e agora? Vamos E avançar, já, sim, mas já vimos tudo até ao 6. Só tenho até ao 6. certo? Sim, sim, eu estou a mandar agora o 7. Ok. Interessante. Veja isso já recebeu. Deixa eu ver. Ok. Não, ainda não recebi. Mandou-me por WhatsApp. Eu não mandei por e-mail. Ah, por e-mail, ok. Ah, fazer aqui o refresh. Eu ainda não tenho aqui nada. Ainda não recebi. Ainda não recebi. Eu não sei qual foi o e-mail que me enviou. Portanto, vou ver só. Eu só tenho aqui um. Ah, ou dois. Qual foi o endereço de e-mail? Se calhar depois pedi para outro. Eu mandei para o mesmo que você me tinha enviado os apontamentos do quadro branco na aula. Então deixa eu ver aqui. Se calhar foi. Mas enviei-lhe todos agora no e-mail diferente pelo Sim. computador. Acho que se calhar o problema foi mesmo ter Já, mandado pelo telefone. Com o já tenho link. aqui ver aqui o outro e-mail. Só vou aqui abrir. Ok, está aqui. Enquanto está a receber ou a fazer o Sim, já download aí recebi. rápido, eu Só vou estou aqui rápido a só a baixar. casa dele. Ok. Então, Ok. Bom, isto é os determinantes. Certo? Veja se me está a ouvir. Sim? Diogo, veja se consegue me ouvir. Eu acho que ia fazer uma pausa, já não ouvi muito bem. No entanto, eu vou desligar e ligar novamente. Ok, este é o Josuíno. Ok, já está. sim. Sim. Ah, Ok, ok. está-me a ouvir, né? Sim, sim. Ok, pronto. Aqui tinha parado a gravação, tinha posto a pausa. Voltamos então. Então, quer ver então esta parte dos determinantes, é isso? Sim, sim. Ok, diz aqui então determinants. Bom, os determinantes só se aplicam para matrizes quadradas. Então, dada uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, e aqui estamos a admitir então que sabe o que é que significa este M, N por N, R?
O F eu sei que é real number, o N tem a ver com o número de vezes que esse N está aí, I guess, não sei. O M não faço a mínima. Portanto, significa então que o M é uma família de matrizes. Portanto, Certo. são todas as matrizes existentes cujas entradas são números reais e Certo. o número de linhas é igual ao número de colunas que é n. O n é o número. Então vai ser uma matriz quadrada. Sim. E Ok. o n é o número natural. Portanto, é 1, 2, 3, por aí em diante. Então isso quer dizer que é uma matriz quadrada em que os inputs são real numbers, é isso? Sim. Não sei se input é a palavra correta, mas Não. pronto. Ok. Input não. Não, ok. Dizemos, portanto, entries. Portanto, As entries. Ok. entries, real entries. Portanto, isto é A is an element of a family of matrices n by n. Bom, acho que é isso. Bom, mas real matrices, real square matrices. Bom, e Uhum. portanto o determinante então vai ser, então, isto é que é importante, vai ser o número real associado a uma matriz. Então é assim, toda a matriz quadrada nós podemos calcular então aquilo que nós designamos o determinante. E o determinante depois tem esta notação. E portanto, se a matriz for, se o n for igual a 1, fica só com uma entrada. E automaticamente o determinante é dado por isto. É dado por isto porque se definiu assim. Se uma matriz for 2 por 2, como está aqui, bom, então fica assim. Bom, aqui não diz porquê. Bom, então também não Uhum. vou dizer. Se não diz, não diz. Porque isto depois depende das definições. Bom, e portanto fica assim. Portanto, uma forma de curar, portanto, é multiplicar. É multiplicar, portanto, este por este e depois menos este por este. Portanto, vai ser a multiplicação dos elementos que estão na diagonal principal, como nós designámos assim, na outra explicação, menos o produto dos elementos que estão na diagonal secundária. Portanto, diagonal principal, diagonal secundária. Pronto. Bom, e depois tem aqui então uma matriz e portanto tem aqui o valor do determinante. Então quando temos então a matriz B, então dizemos automaticamente que, depois de fazer os cálculos, que o determinante B é igual a 5. Depois, bom, e depois também tenho que decorar esta parte toda. Portanto diz aqui que portanto, o minor of A, o minor of A é um determinante que resulta da eliminação da. Desculpa, o minor of A associado, portanto, a este elemento resulta, portanto, da eliminação de n-1 linhas e n-1 colunas de onde relativas à posição do elemento. Ou seja, por exemplo aqui, se nós quisermos saber, por exemplo aqui, A e J, a determinante A e J. Uhum. O determinante A e J é precisamente o minor of A relativamente àquilo, ao elemento IJ. Então, por exemplo, esta parte, temos esta matriz que está aqui, e esta parte então que está aqui, Uhum. significa que é o determinante de A3, 2. Ou seja, fazemos assim, só um segundo. Se souber isto, passamos já à frente, ok? Portanto, Sim. só um segundo. Eu podia escrever ali, mas. E portanto, aqui, esta parte então que está aqui é o determinante do A3, 2. Isto é o minor associated to
do A32. Ou seja, eliminamos a terceira linha, daí as 3, e a segunda coluna. E por isso é que estava lá a dizer, então, e por isso ficamos então com 1, 4, que está aqui, e 3, 6. E portanto, então, o minor associated to the element 3, 2, portanto, é aquilo que acabamos de ver. Depois o cofator, portanto, simplesmente vai ser o minor, que acabámos de analisar, multiplicado por o menos 1 elevado a esta soma que está aqui, que tem a ver com a posição da linha, com a linha e com a J relativamente à posição do elemento. E por isso, neste caso aqui, portanto, fica como é 3, 2, portanto fica menos 1, 3 mais 2, portanto, depois dá isto. E portanto, então, o que nós temos aqui que saber é determinar os cofatores. E estes cofatores têm que ser determinados de forma muito rápida, por forma a que quando, deixe-me só ver aqui, por forma a que depois vai ter uma parte que vai ter que calcular a matriz inversa. E para calcular a matriz inversa vai ter que calcular todos os cofatores. E para calcular todos os cofatores, bom, é depois aplicar depois esta fórmula. Mas passando aqui à frente, portanto, isto não tem nada a saber. Portanto, isto é só definições. Portanto, isto é o minor e depois o cofactor. E depois já vimos então o exemplo. Depois tem aqui uma regra de Laplace. E esta regra de Laplace diz que, dado um determinante 2 por 2 ou mais, portanto, dado uma matriz 2 por 2 ou de maior dimensão, quadrada, the determinant of A is given by the sum of the products of the elements of any row. Bom, e é o que está aqui. Portanto, isto é uma outra definição, portanto, é uma regra, não é bem uma definição, portanto, é um teorema que nos diz então que o determinante é dado então por esta fórmula. E esta fórmula é importante na medida em que, se tiver uma matriz 3 por 3 e quiser calcular então o determinante, vai utilizar então esta fórmula então, que está aqui. E repare que diz aqui que para qualquer linha I, portanto pode ser a primeira, a segunda, portanto pode ser portanto a nossa escolha. E depois, portanto, também em vez de escolhermos, portanto, uma linha, podemos depois escolher, em vez de ser por linhas, podemos escolher por colunas. Vejamos um exemplo. Temos uma matriz 3 por 3 e queremos calcular o determinante desta matriz. Utilizamos a fórmula, esta aqui, da Laplace Rule. E para determinarmos, então, aplicamos, então, aquela fórmula à linha 1. Então, repare, se aplicamos a fórmula à linha 1, onde está I fica 1. Então fica A1, 1, vezes o A chapéu 1, 1 e por aí em diante. E então fica assim. Obviamente que paramos no 3. Paramos no 3 porque o máximo, o N é 3. Portanto, é a dimensão da matriz. Bom, e depois é só aplicar a fórmula que vimos lá em cima, do cofactor. Ok? Portanto, vai ser A1, 1, vezes o cofactor do A1, depois, bom, fica isto. Veja se tem alguma dúvida. E, portanto, aqui, repare uma coisa, não sei se fui suficientemente claro, poderá aplicar, eles aplicaram a primeira linha, mas pode aplicar a qualquer linha, e obviamente que o resultado, portanto, será igual, não é? Segundo aquilo que estava lá escrito, não é? E, portanto, isto não tem nada a saber, então, vamos só fazer isto, então, aplicar aqui. Portanto, nós, se quisermos calcular então o determinante, só mudar aqui a cor daqui da caneta, ok. Então, se quisermos calcular então o determinante do A, o determinante, sim, da matriz A, eles aplicaram à primeira linha. E como aplicaram à primeira linha, ficou, ficou como estava ali.
nós vamos aplicar onde nos dá mais jeito. E onde nos dá mais jeito é onde tem zeros. A primeira linha tem zeros, é verdade. Mas também é verdade que a segunda coluna também tem zeros. Então vamos aplicar à segunda linha. À segunda coluna. E para aplicarmos então à segunda coluna, vamos aqui. Está aqui. Aplicamos a mesma. Aplicar a fórmula, só que em vez de agora de ser mexermos então no primeiro índice, o index, portanto vamos mexer no segundo. Então fica A1, 2. Portanto, é só dizer assim. Segunda coluna. Certo. Portanto, fica assim, fica A. Isto aqui é column. Portanto, fica, portanto, o A. Espera lá. Portanto, aplicado à segunda coluna, ok. Portanto, fica A1, 2 vezes A chapéu 1, 2 mais, e portanto, o que varia, portanto, vai ser a primeira linha. Então, né, como está aqui, deixa-me só aqui ver. Portanto, como podemos verificar, portanto, vai variar, portanto, o 2 ele mantém-se. Portanto, estamos a aplicar à segunda. Então fica A2, 2, A2, 2, depois aqui um chapéu, e depois por último A3, 2, A3, 2, depois aqui com o chapéu. O 1, 2 quer dizer first row, second column? Ou Sim. first column, second row? First column, second row. Ok. Não, first. Não, isto é first row, second column. Sim. Ok? Ok. Então aí está-se a referir ao menos um. Estou-me a referir aqui? Não, pera. Você disse first row, então a linha de cima, second column, então é o zero. Está o zero. Sim. Pois. Exato. Ok. E portanto fica assim, fica 0 vezes A1, 2, obviamente não vamos calcular então o A1, 2, por isso é que nós temos que ir em busca das linhas ou colunas onde tem maior número de zeros. Portanto não faz sentido, por exemplo, escolher a segunda linha, ou a terceira, ou esta Aqui fazia esta. sentido escolher a primeira linha ou a segunda coluna. Sim, é sempre onde tem mais zeros. Certo. Pronto, depois fica assim, fica portanto o A22, o A22 vale 2 e depois vezes o A22, aquele chapéu, portanto é o cofactor. E o cofactor, portanto, como vimos há pouco, fica assim, fica menos 1, depois fica 2 mais 2, porque tem que ver exatamente com este 2, vezes o minor associated to the element A22. Então significa então que eliminamos a segunda linha, segunda coluna, ok? E portanto ficamos com 1, 3, 3, 2. Certo? Ok, nós então eliminamos a coluna do meio e a linha do meio também? Os sim, dois? é em simultâneo. Linha do meio, linha 2, coluna 2. E portanto ficamos então com, como dizia há bocadinho na definição, ficamos com 3 menos 1 linhas vezes 3 menos 1 colunas. Portanto é a matriz resultante disso. E depois, por último, então temos a A32. Portanto, o A32 portanto, vai ser 1 vezes o menos 1. Depois é só somar 3 mais 2. E agora, portanto, eliminamos a terceira linha, segunda coluna. A segunda coluna está sempre eliminada, não é? Porque nós vamos aplicar isto à segunda coluna. E portanto fica 1 menos 1, 3, 4. Eu estou a perceber a ordem e a tipo, denomination, como estou a perceber a denotação também, isso. Só não estou a perceber a função, a necessidade. Estamos a tentar calcular o que é aqui. Ou é só mesmo diminuir a matriz? Não, isto é simplesmente um teorema, portanto é uma regra para nós calcularmos o determinante. O determinante de A. Há várias formas de calcular o determinante de A. Esta fórmula, portanto, que lhe deram é aquela que demora mais tempo.
Sim. Bom, mas é aquilo que é e pronto. Então vamos fazer as contas rapidamente. Bom, isto aqui, portanto, fica assim, fica 2. Portanto, isto aqui dá 2. Aham. E depois calculamos então o determinante. Este determinante, então multiplicamos os elementos que estão na linha principal menos o produto dos elementos que estão na coluna menos, que estão na diagonal secundária. E portanto fica 1 vezes 2 que dá 2 menos 3 vezes 3 que dá 9. Depois fica menos 1, ou seja, fica menos. 1 vezes 4 que dá 4 e depois menos 3 vezes menos 1, ou seja, mais 3. Bom, depois aqui 9 menos 2 dá menos 7 dá menos 14 e depois fica aqui menos 7, portanto dá menos 21. Ok. Bom, portanto está aqui. Portanto, calculamos repare que nós podemos aplicar o Laplace, portanto, de 9 formas diferentes. Ou é a primeira linha, a segunda linha, aliás, sim, não, 6, né? 6, disparado. Portanto, ou é a primeira linha, segunda, terceira, ou a primeira coluna, segunda, terceira. Portanto, 6 formas. Portanto, vai ser aquele 3 mais 3, né? Porque portanto, esta matriz é uma 3 por 3 e, portanto, podemos calcular o Laplace, portanto, de 6 formas diferentes. Todas elas têm que dar a mesma coisa. Ok. Depois, então, passando aqui à frente, portanto, isto são formas, portanto, isto é mais uma forma para decorar. É assim, normalmente decora-se, faz-se as coisas por linhas e, portanto, costuma ser então mais fácil as pessoas decorarem as coisas, decorar esta forma. Isto, pronto, e assim, em vez de estar a decorar duas, mas é a mesma coisa, portanto. Depois, passando aqui à frente, bom, isto aqui é a mesma coisa, portanto. E depois aquilo que nós dissemos, portanto, it's convenient to choose the row, the column with more zeros. Bom, propriedades. Propriedades dos determinantes. A primeira, e depois tem que decorar, já sabe, tem que decorar todas estas propriedades. Propriedades determinantes. A primeira nos diz que o determinante de uma matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Este AT, o T de transpose. O transpose significa que vai trocar linhas por colunas. Depois, esta é muito importante, foi aquela que nós falei consigo há bocadinho, que uma matriz é invertível, e depois está aqui estes dois Fs. Sabe o que é que significa estes dois Fs? Não, esse não, o if, não sei. Ok. Portanto, o if significa então, em matemática, significa que é equivalente. Portanto, significa que se A é invertível, então o determinante é diferente de zero. Ou seja, implica nos dois sentidos. Portanto, implica da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então significa, então, por outro lado, que se o determinante é diferente de zero, então o A é invertível. E, portanto, este if é o sinal, é a equivalência matemática. Portanto, é o if. Portanto, este if, portanto, é sempre assim. Ou, dito de outro modo, também é quando portanto, o rank of A is equal to the dimension of the matrix. E neste caso, naquele caso que nós estávamos aqui a ver, nós calculámos o determinante e chegámos à conclusão que dá menos 21. Como dá menos 21, ou seja, menos 21 é diferente de zero, então significa que esta matriz admite inversa. Porque há matrizes que não admitem inversa. Relembrando que uma matriz admite inversa. Não, uma matriz admite inversa é aquilo que nós acabamos de ver. Portanto, uma matriz A, depois tem assim, tem a matriz B. Se isto ocorrer, isto é uma identidade, o I de identidade, a identity, portanto significa então que A e B, o A é a inversa de B e B é a inversa de A. Então significa então que podemos escrever que o A menos 1 é igual a menos 1
B, A menos 1A, e portanto que é igual à identidade. Bom, em vez de no lugar de A também podíamos ter posto o B. Pronto, e isto para dizer então que, portanto, esta matriz que acabámos de ver aqui, esta matriz então admite inversa. Então pode calcular a inversa, porque há matrizes que não admitem inversa. Portanto, não vale a pena estar a calcular e a fazer aquela como nós vimos, né? Lembra-se como vimos que para calcular a inversa, né? Portanto, para calcular a inversa de uma matriz A, vimos isto na explicação presencial, era assim. Portanto, punha a matriz A e depois nós dizemos que é a matriz A ampliada por o I. E então depois coloca aqui 1, 2, 3, coloca ali os elementos e depois separa pela matriz identidade 3x3. Ora, nós não sabemos se a matriz tem inverso ou não. Portanto, antes de sabermos, de fazermos estes cálculos, este cálculo que está aqui, devemos então calcular, saber se ela tem inversa. Então, a melhor forma é calcular então o determinante. Por outro lado, como eu queria dizer, então, neste caso aqui, o rank of A é 3. Como é 3, isto também nós vimos, portanto, portanto isto está aqui if, portanto é o duplo F. Isto significa então que a característica rank of A é 3. Então, como é 3, neste caso aqui, significa que em termos linearmente independentes, estas linhas são linearmente independentes. E o mesmo é válido para colunas. Então, estes vetores que estão aqui, em linha, são linearmente independentes. E em coluna exatamente a mesma coisa. Então, aqueles exercícios que nós tivemos aqui a ver, por exemplo aqui, onde é que estão aqui estes exercícios? Só um segundo. Está aqui. Portanto, aqui, por exemplo, aqui no exercício número 2, para saber se estes dois vetores são linearmente independentes, é só calcular o determinante. E aqui a mesma coisa. Por exemplo, aqui o D, acho que o D lhe tinha dado, portanto, tinha dado lambda 1 igual a 3 lambda 2, portanto, algo assim. Significa então que, se formos calcular então o determinante, ele vai dar 0. E, portanto, chegamos à conclusão que estes três vetores não são linearmente independentes. E assim, escusamos de fazer aqueles cálculos todos que estávamos a fazer então no princípio da explicação. Continuando então, estamos quase a terminar. Portanto, mas era só para fazer uma hora hoje. Sim, é só fazer uma hora, não é? Certo? Sim. Sim, uma hora. Eu estou aqui a contar o tempo, ok? Ok. Porque eu tenho, como isto está a gravar, depois ponho nas pausas e, portanto, está aqui a dizer 58 minutos. Então, o determinante A, portanto, é igual à transposta, é igual ao determinante da transposta. A invertível, se verificar isto, esta é a condição mais usada. Depois, se houver uma linha ou coluna com zeros, automaticamente o determinante dá 0. Se houver uma linha que é múltipla da outra, automaticamente o determinante dá 0. E o mesmo para as colunas. Ou seja, imagine, a linha 1 é 2 vezes a linha 2. Então, o determinante dá 0. Por exemplo, naquela matriz que estávamos aqui a ver aqui há bocadinho, portanto, se nós pensarmos aqui na forma matricial, a forma matricial ainda não deu, mas portanto, como nós vimos aqui, ter aqui menos 2 e 1 e 4 e menos 2. Portanto, pondo então esses mesmos números numa matriz e calculando então o determinante, não precisamos calcular o determinante, vemos logo que uma linha é o dobro da outra, ou uma linha é metade da outra. Depois, diz aqui que if A is an upper triangular matrix, então é muito mais fácil de calcular o determinante. É só multiplicar os elementos que estão na diagonal. Mas isso é fácil de ver. Portanto, isto pode ver.
Depois, esta propriedade também é muito importante, que é o determinante de um escalar multiplicado por A. Portanto, fica assim. Este n significa que é a dimensão da matriz. Bom, e depois aqui é... Isto aqui é se tiver várias matrizes. Portanto, o determinante do produto é o produto dos determinantes. Bom, e deixa eu ver aqui uma coisa. Isto nós acabámos de ver. Ok? Isto já falámos, portanto já falei isto, já me alonguei. Isto. Depois, no geral, portanto nunca confundir isto. O determinante da soma não é a soma dos determinantes. Pode acontecer, ok? Mas isso não é o normal. Depois, o determinante do produto é o produto dos determinantes. Desde que se verifique esta condição. No caso do A ser invertível, então podemos calcular o determinante do A menos 1. Por exemplo, se nós soubermos o determinante do A e querem, se nos derem uma matriz A e quiserem calcular o determinante da inversa, então é só aplicar este teorema, desde que o determinante seja diferente de zero, não é? Porque senão não dá. Bom, depois tem aqui estes exemplos, portanto, para que acabam de mostrar aquilo que acabámos de analisar. O R e RJ é a mesma coisa em termos de posição, é como aquele IJ que nós estávamos a ver ao bocado, certo? Sim, isto aqui significa que nós vimos isto na explicação presencial, portanto se nós trocarmos as linhas... row 1 pela row J... Exato. Depois... E se quisermos então calcular o determinante, fica assim. Isso também era para... Isso também era importante naquele processo que nós fazíamos, que era para fazer com que como é que se chamava? Era quando a matriz é aquilo dos zeros por baixo e para a esquerda. Como é que se chamava? Aquele método com matriz em que tinha que se pôr... Sim, era o método de... sim, é o... Como é que se chama? Ambos sabemos que estamos a referir, não é? Sim, é o... Sim. Como é que ele se chama? Deu uma branca agora, não? É o método Jordan. Mas através de... Sim, é esse método. Portanto, se está aqui, né? Gauss Elimination Method ou Jordan. Bom, isto depois há vários nomes. Portanto, se trocar então as linhas, depois... imaginemos que trocamos 2 vezes as linhas. Então, então depois, nesse caso aqui, o determinante A é igual ao determinante B. Porque colocámos 2 vezes. Okay. Depois, e depois tem esta propriedade aqui. Depois, portanto, se multiplicarmos uma linha por um escalar, e se quisermos então calcular o determinante da matriz original, com base já nesta operação elementar, então fica assim. E aqui era substituir uma determinada linha I por uma combinação dessa mesma linha com a outra. E então fica aquilo que está aqui. Fica igual. Ok. Pronto. E depois, se calhar, também já teve depois mais exercícios. Portanto, deixa-me só ver aqui uma coisa. Portanto, isto nós já demos. Só ver aqui uma coisa. Por exemplo, aqui. For every matrix A, do the given computation. Concluir que A é invertível. Concluir que A é invertível. Lá está. É só calcularmos aqui o determinante. Aqui vamos concluir. Concluir que A é invertível. Então, se calcularmos então, o determinante pela regra que nós acabámos de ver, que é a regra de Laplace, chegamos rapidamente à conclusão que o determinante é diferente de zero. E vai ser diferente de zero para cada um dos casos. Ok. Depois, para calcular quanto é que é isto,
Isto é o A-1 and specify o A-1. Bom, isto aqui já vai dar mais trabalho, não é? Portanto, significa então que, como o determinante é diferente de zero, então a matriz é invertível. Então depois é só fazer os cálculos e aí não há muitas. Quer dizer, há voltas a dar. Mas segundo aquilo que nós vimos, então os cálculos que devemos fazer vão ser estes que estão aqui. Portanto, isto. Portanto, para calcular então a inversa, calculamos então segundo aquele processo, ok? Depois operações elementares, eliminação Gauss-Jordan, chegamos a essa conclusão. E depois tem que fazer depois estes cálculos também aqui. Portanto, tem que calcular o A quadrado. O A quadrado é A vezes A. O A cubo significa que, obviamente que é A vezes A vezes A, mas depois existe uma definição que nos diz que é A quadrado vezes A. Bom, e depois aqui a mesma coisa. Portanto, isto aqui também pode fazer. Portanto, pode fazer isto tudo. Isto também pode fazer tudo, determinantes. Ou, por exemplo, aqui, determinante de 3 vezes A. 3 vezes A. Portanto, é só aplicar as propriedades. Ninguém vai estar a multiplicar a matriz A por 3 e depois calcular o determinante. Ok? Depois desta já é uma matriz, isto aqui já é um teorema, portanto isto também é fácil de ver, pode, portanto, utilizar a regra de Laplace. Depois pode calcular também os determinantes disto tudo. Deve fazer isto tudo, pode fazer isto tudo. E este aqui é que é mais difícil, porque isto aqui depende dos parâmetros A, B e C. E aqui a mesma coisa, não é? Portanto, aqui nós temos lambdas, queremos saber para que valores de lambda é que existe a inversa. Pronto, então é assim. Já pode fazer exercício até ao 31. Ok. Pronto, então ficamos então por aqui. Fizemos então uma hora, depois mais aquela hora que eu lhe falei, né? Aquela... Certo. Sim. Não, mas aí foi a opinião. Okay. Quando não puder, veja bem, pondere para e dizer-me quando não pode. Até um dia de preferência, até ao dia antes. Ok. E já sabe quando é que eu segunda não posso. Terça. A segunda terça não me convinha a mim muito. Por causa vou ter basquete na equipa da universidade, eu não vou estar muito disponível na altura da tarde. Vou também estar longe. Ok. E depois tenho quarta, quinta e sexta. Depois é uma questão de combinarmos. Que eu posso online e também posso, dependendo depois também dos dias e dos horários, também posso presencial. Por mim, eu gosto do balanço, se possível, no presencial e no online, por semana, se fosse possível. Sim. Então, assim, conseguir ver no local, horas e dia para o presencial informe e eu respondo logo, assim que puder, se sim ou não. Em termos de online, aviso quando diga depois os horários e pronto. É como, eu preferia era saber já quando é que seria como a prática, certo? Porque assim depois, imagino, se fizesse a prática na quarta, então o ideal seria depois, se calhar, fazer a online no sábado ou domingo, para me dar mais tempo também para poder estudar e fazer exercícios e trazer dúvidas para o apoio. Ter assim um atrás do outro pode ser para ajudar, certo? Mas isso depois sempre vai querer dizer que o segundo apoio não vai ter assim muitas dúvidas da minha parte. Também não tive muito tempo de encontrar mais coisas para lhe apresentar. Ok. Está bem. Então, até terça-feira combinamos. Ou se quer combinar depois, podemos combinar. Ok? Mas à partida eu posso na quarta-feira. Portanto, na quarta-feira eu posso supostamente online ou mesmo presencial. Mas tenho que confirmar. Na quinta-feira posso mesmo online. E na sexta-feira só posso presencial, se não estou em erro. E depois posso no sábado e no domingo, dependendo depois dos horários. No sábado e domingo consegue presencial ou online? No sábado eu tenho forte preferência em ser... Deixa-me só ver. No sábado é assim, no sábado eu posso presencial às 4, se for 1h30 tem que ser às 4. Veja se na quarta-feira é capaz de fazer a presencial. Se puder, isso seria ideal para mim. Se não, depois aí no sábado eu posso presencial ou online às 4. Mas quarta-feira não tinha dito.
Ah, Uma sim, depois possibilidade. quarta-feira sim. Então depois eu já lhe mando. Depois, então se posso ou não na Sim, sim. quarta-feira. É que para mim estava-me mais jeito. E seria presencial ou online? Como é que era? Presencial. Presencial, ok. Ok, está bem. Fica assim combinado. Então depois envio uma mensagem. Ok, muito Ok? obrigado. Depois assim que fizer o pagamento então dos 40 € aviso-me. Ok? Ok, ok. Certo. Ok. Ok, então pronto, Diogo. Ficamos assim. Boa semana, bom estudo. Igualmente. Tchau. Obrigado.